Olá pessoal, vamos dar início ao nosso 13º encontro do nosso curso de História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum. Em minha última exposição eu procurei apresentar as razões que levam Reid a pensar que o princípio ideal, o princípio presente nos sistemas de filosofia de autores como Descartes, Malebranche, Locke, Berkeley e Hume, de que maneira esse princípio ideal conduz a filosofia moderna ao ceticismo. De acordo com Reid, a dissemelhança entre os fenômenos mentais, as sensações da mente e as qualidades externas presentes nos objetos físicos, essa dissemelhança tornaria impossível que um filósofo inferisse das ideias ou das sensações a outras existências. Se a mente humana está em contato direto com ideias, e essas ideias são completamente distintas daquilo que existe fora da mente, seria impossível provar que isso que supostamente existe fora da mente é real a partir unicamente do contato com essas ideias. Então esse é o ponto do Reid. De agora em diante, o que nós vamos fazer é discutir, nas próximas duas exposições, nós vamos falar sobre a crítica do Reid ao princípio ideal. Por que o princípio ideal é um princípio falso? Porque, como o Reid argumenta, e nós vimos isso amplamente ao longo desse curso, o Reid acredita que todos os raciocínios dos filósofos, a partir de Descartes até o Hume, esses raciocínios estão corretos. O ceticismo do Hume é um ceticismo correto, justamente extraído numa consequência justa e natural, lógica, necessária do princípio ideal. Então, o Hume não errou em nenhum ponto da sua filosofia, nos seus raciocínios que levam a duvidar da existência do mundo externo, da existência de outras mentes e da existência da própria mente. O Hume não teria errado nesse ponto, nesse sentido. Então, a estratégia do Reid, de agora em diante, é criticar o princípio de onde essas conclusões que são certas, atacar o princípio. Se o princípio é falso, se o princípio ideal, que diz que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente, é falso, se esse princípio é falso, então tudo que foi construído sobre ele deve ser destruído. Ou seja, o Reid pretende atacar quase universalmente, o Reid pretende atacar quase que a totalidade, melhor dizendo, da filosofia moderna, dos sistemas presentes no século XVII e XVIII, atacando o princípio ideal. Então, crítica da teoria das ideias. Essa é a parte 1. Na parte 2, eu continuarei essa exposição apresentando o principal argumento do Reid contra a teoria das ideias, contra o princípio ideal. Na investigação, a crítica do princípio ideal na investigação, Reid vai dizer o seguinte logo no início do texto: devemos, posteriormente, examinar este sistema de ideias e nos empenhar em tornar claro que nenhuma prova concreta da existência das ideias jamais foi dada. Elas são meras ficções e hipóteses criadas para solucionar os fenômenos do entendimento humano, e elas de maneira alguma alcançaram esse fim. E essa hipótese de ideias ou imagens de coisas na mente ou no sensório é a fonte daqueles muitos paradoxos tão chocantes para o senso comum e daquele ceticismo que desgraça a nossa filosofia da mente e sujeita ao ridículo e à indiferença, dos homens sensatos. Então, na investigação, Reid vai apresentar pelo menos 3 críticas ao princípio ideal. Primeiro, os filósofos jamais teriam provado que as ideias, enquanto entidades, existem na mente humana. Segundo, o princípio ideal, que as ideias são os objetos imediatos na mente, das operações da mente, não explica o que deveria explicar, ou seja, as operações mentais. E por fim, o princípio ideal conduz justa e naturalmente a conclusões céticas que entram em conflito com o senso comum. Então, ao longo da obra, Reid vai apresentar de uma maneira não sistemática todas essas críticas enquanto discute outros assuntos, e ele, infelizmente, ele não tem um capítulo da obra
uma seção da obra em que ele se detenha para criticar sistematicamente o princípio ideal, o que ele venha fazer apenas nos poderes intelectuais. E na seção, no capítulo intitulado 5 reflexões sobre a teoria comum das ideias, que é um capítulo que eu traduzi e está presente naquele documento que eu enviei por meio do Moodle. Então, nesse capítulo, Reid vai apresentar 5 reflexões de por que o princípio da teoria das ideias, o princípio ideal, é falso. E a existência de ideias. O princípio ideal não pode ser mantido apenas por sua autoridade ou por ter sido admitido universalmente, ou quase que universalmente, pelos filósofos. Então, lá na seção, no capítulo citado, Reid vai começar dizendo que, olha, ainda que seja antiga, ainda que desde os pitagóricos o princípio ideal tenha sido mantido na filosofia, e por mais que quase que todos os filósofos na sequência tenham admitido, isso não é autoridade suficiente para que a gente o mantenha, não o examine e não tente mostrar que esse princípio é falso. Que a filosofia não deve se assentar, a filosofia da mente não deve se assentar sobre a autoridade da antiguidade e da generalidade com que o princípio foi aceito. Ele vai dizer, depois de uma tão longa e detalhada descrição dos sentimentos dos filósofos, porque de fato nos poderes intelectuais, no ensaio 2, Reid começa a considerar todos os sistemas de filosofia que, segundo ele próprio, teriam sido construídos sobre o princípio ideal. Ele começa com os platônicos, e depois passa pelos peripatéticos, Malebranche, Descartes, Locke, Berkeley, Arnaud, chega e vai até o Hume. E depois de considerar todos esses sistemas, particularmente em capítulos separados, ele nos apresenta essa crítica. Depois de uma tão longa e detalhada descrição dos sentimentos dos filósofos, antigos e modernos, sobre as ideias, pode parecer presunção colocar sua existência em questão. Contudo, nenhuma opinião filosófica, por mais antiga e geralmente recebida que seja, deve permanecer a partir dessa autoridade. Não há presunção em exigir evidência disso ou em regular nossa crença pela evidência do que encontramos. Então esse é o procedimento filosófico do Reid. Nós não podemos manter nenhum princípio em filosofia pela autoridade. Não é porque Platão, Aristóteles, Descartes e tantos filósofos, até Hume, admitiram esse princípio que o filósofo não deva examinar a veracidade desse princípio. E mais uma vez, o Reid vai esclarecer que o conceito de ideia que ele vai colocar em questão não é o conceito que está presente no senso comum, que é o fato de termos pensamentos. Termos ideias é termos pensamentos, ou o fato de a mente operar. O que ele está colocando em questão é a existência de entidades no interior da mente que seriam um intermediário entre a mente humana e o mundo externo, e que representaria as qualidades presentes nesse mundo externo. As ideias de cuja existência exijo prova não são as operações de alguma mente, mas os supostos objetos dessas operações. Elas não são percepção, lembrança ou concepção, ou seja, elas não são faculdades da mente, propriamente dito, operações da mente, mas coisas, ou seja, entidades, que, dizem-se, são percebidas, lembradas ou imaginadas. É a partir da existência da ideia que devemos inferir a existência do Sol, segundo a opinião filosófica, segundo os filósofos modernos, desde Descartes. Para se provar que o Sol existe de fato, nós devemos inferir dessa entidade, desse objeto, a existência do Sol. E como a ideia de Sol é completamente distinta, o que se passa no interior da mente é completamente distinto do que acontece fora, é impossível, por essa dissemelhança, inferir a existência de um a partir do outro. Contudo, os filósofos dizem
que não se pode ter dúvida sobre a existência de sua ideia, sendo percebida imediatamente. Então, o que os filósofos fazem, segundo Reid, é supor que as ideias existem, isso eles nunca colocaram em questão, nenhum deles duvidaram que as ideias existem, mas duvidaram que o mundo externo existe. As entidades, então, eles pressupõem como essa existência é certa, e os objetos externos eles colocam em dúvida, e é contra isso que o Reid se revolta. A primeira das reflexões, das 5 que ele apresenta, o princípio ideal contraria o senso comum. O Reid vai dizer: a primeira reflexão que eu faria sobre essa opinião filosófica é que ela é diretamente contrária ao senso universal dos homens que não foram instruídos em filosofia. Quando vemos o Sol ou a Lua, não temos dúvida de que os próprios objetos que vemos imediatamente estão muito distantes de nós e um do outro. Não temos a menor dúvida de que se trata de um Sol e de uma Lua que Deus criou alguns milhares de anos atrás e que continuaram a realizar suas revoluções nos céus desde então. Mas quão atônitos ficamos quando os filósofos nos informam que estamos errados em tudo isso. Então, é uma crença do senso comum, faz parte da constituição original da mente, há uma inclinação natural dos seres humanos a acreditar que eles veem os próprios objetos externos, que nós estamos em contato imediato, direto com todos os objetos do mundo externo. Essa é a opinião do senso comum, e a filosofia, ao contrário, diz que não, que a mente humana, nós estamos em contato com entidades que existiriam dentro da mente e que representariam esse mundo externo. E a filosofia diz mais, que esse mundo externo só existe se nós conseguirmos provar filosoficamente que ele é real, inferindo dessas entidades no interior da mente que esse mundo existe. E isso, segundo Reid, choca o senso comum. Para todo ser humano que não foi instruído em filosofia, para todo indivíduo não letrado, isso é um absurdo tremendo, dizer que nós não vemos os objetos externos, mas vemos ideias de objetos externos que estão na mente. A opinião filosófica, que contraria o senso comum, que o Sol e a Lua que vemos não estão, como imaginamos, muitas milhas distante de nós e um do outro, mas que eles estão em nossa própria mente, que eles não existem antes de os vermos, e não existirão quando cessarmos de os perceber e neles pensar, visto que os objetos que percebemos são apenas ideias em nossas próprias mentes que não podem existir um momento mais além daquele em que neles pensamos. Então essa opinião, esse é o princípio ideal. Isso é um resumo do que diz o princípio ideal sobre o qual todos os sistemas de filosofia teriam sido construídos. Isso é chocante ao senso comum. Se um homem pleno, não instruído em filosofia, tem fé para receber esses mistérios da filosofia, quão grande deve ser seu espanto. Ele foi trazido para um novo mundo, tudo o que ele vê, prova ou toca é uma ideia. Um gênero de ser efêmero que ele pode invocar para existir ou pode aniquilar num piscar de olhos. Efêmero porque, de acordo, uma consequência natural do princípio ideal é que assim que eu fecho os meus olhos, eu deixo de ver o meu computador e esse computador deixa de existir. Assim que eu abro meus olhos e torno a ver, o computador volta a existir, ou seja, as entidades. Né? As entidades na mente, elas aparecem e desapareceriam, elas começariam a existir e seriam aniquiladas tão logo eu abrisse ou fechasse os meus olhos. E isso é um absurdo tremendo, segundo Reid, para um ser humano de senso comum. E, segundo Reid, não seria preciso sequer provar que o princípio ideal contraria o senso comum, porque o próprio Hume teria reconhecido isso em seus escritos, que a opinião filosófica é chocante para o senso comum. É reconhecido pelo filósofo, portanto, como um instinto ou predisposição naturais, uma opinião universal e primária de todos os homens, um instinto da natureza primário, que os objetos que percebemos imediatamente pelos nossos sentidos não são imagens em nossas mentes, mas objetos externos e que sua existência é independente de nós e de nossa percepção.
Isso é uma passagem que o próprio Reid cita de um ensaio do Hume, em que o Hume reconhece que a filosofia contraria o senso comum, a filosofia é chocante para o senso comum. E o valor do senso comum, Reid vai observar, é evidente para todos os autores, a tal ponto que o Berkeley no Tratado dos Princípios, sobre os princípios do conhecimento humano, o Berkeley tenta argumentar que, e isso é verdade, se nós lermos o tratado do Berkeley, os princípios do conhecimento do Berkeley, nós vamos ver que o Berkeley tenta mostrar que o seu imaterialismo, a teoria de que não existe substância material no universo e que nós percebemos apenas ideias, nós temos apenas percepções. Essa teoria, esse ponto de vista é o próprio ponto de vista do senso comum. É estranho, mas o Berkeley acredita que nenhum ser humano acredita que vê um objeto externo, grosso modo. Então, por quê? A estratégia do Berkeley é tentar conciliar a opinião comum, o senso comum, com a opinião filosófica, a sua própria filosofia, de que não há substância material no mundo. Então, Berkeley tenta argumentar nesse sentido que o seu sistema é um sistema do senso comum. Nesse reconhecimento, se referindo ao reconhecimento do Hume que o princípio ideal contraria o senso comum. Com efeito, parece ser mais generoso e mesmo mais engenhoso do que o bispo Berkeley, que nos persuadiria de que sua opinião não se opõe à opinião vulgar, ou seja, não se opõe ao senso comum, mas opõe-se somente a daqueles filósofos, sendo a existência externa de um mundo material uma hipótese filosófica e não um ditado natural de nossos poderes perceptivos. Então, o que o Berkeley tenta dizer é isso, que a hipótese de que há um mundo material, que há um mundo físico, é uma hipótese filosófica, e essa sim contraria o senso comum. O ditado do senso comum, o que o senso comum nos diz é que nós percebemos apenas ideias. Então, essa é a tentativa do Berkeley na sua obra, de conciliar a sua opinião filosófica paradoxal, aparentemente, que não há um mundo de substâncias materiais, não existe matéria no universo, tenta conciliar essa opinião com a opinião vulgar, dizendo que a opinião dele é a opinião do senso comum. O bispo mostrou-se tímido para enfrentar tal adversário como a opinião primária e universal de todos os homens. Ele preferiu cortejar sua proteção. Mas o filósofo intrepidamente desafia esse antagonista e parece exultar em um conflito que era digno de seu braço. Então o Reid acredita que o Berkeley tenta fazer isso porque ele não tinha coragem, ele não teria tido força suficiente para enfrentar o senso comum, para apresentar uma opinião tão paradoxal assim para a grande parte dos seres humanos. Então o que ele tentou fazer é argumentar que, na verdade, essa é a verdadeira opinião do vulgo. A verdadeira opinião do senso comum é que não há um mundo material. E o Reid ainda nota que as próprias, não só o princípio ideal, mas as próprias conclusões, é claro, contrariam o senso comum. Mais do que nunca, o que mais choca ao senso comum são as próprias conclusões, como a impossibilidade de se conhecer a existência de qualidades secundárias, depois qualidades primárias, depois outras mentes, por fim, a própria mente. Nessa representação da teoria das ideias, que são as conclusões do Berkeley e do Hume, não há nada exagerado ou mal compreendido, tanto quanto posso julgar. Certamente, nada mais é necessário para mostrar que, para o não instruído em filosofia, isso deve parecer extravagante, visionário e o mais contrário aos ditados do entendimento comum. Então, tanto o princípio de onde são extraídas conclusões, quanto as próprias conclusões são chocantes ao senso comum, contrariam o senso comum. Bom, e aqui vem um esclarecimento muito importante, porque, o que o Reid está dizendo é que uma opinião, o princípio ideal contraria o senso comum. O que ele quer dizer com isso? Que ele quer dizer que, se um princípio contraria o senso comum, ele é falso?
porque muitas descobertas científicas, e a dificuldade da posição do Hume é que muitas das nossas descobertas científicas da humanidade, a princípio contrariam todo o senso comum. Contrariam várias e várias opiniões do senso comum. Então, o senso comum teria algum valor epistêmico nesse sentido? Ele poderia provar que uma opinião é falsa apenas porque ele contraria? A posição do isso é uma questão de interpretação. A minha interpretação é que, na verdade, uma opinião contradizer o senso comum é uma das marcas da falsidade. Ela pode ser porque nós temos a Constituição original de nossas mentes, e tudo aquilo que contraria essa Constituição original, o modo como fomos programados a acreditar, a julgar, se isso contraria a nossa Constituição original, isso é possível que isso seja falso, mas não que isso seja falso definitivamente. Porque há, inclusive, uma leitura muito negativa da filosofia do Reid, que diz que o Reid apela ao senso comum para questionar a teoria das ideias, e o único argumento do Reid contra o princípio ideal, contra a teoria das ideias, seria esse, o de que o senso essa é uma teoria que contraria o senso comum. Só que nós, como eu disse, nós temos vários exemplos ao longo da história da humanidade em que descobertas científicas verdadeiras entraram em conflito com o senso comum, então o senso comum não poderia ser assumido como um princípio de conhecimento. O que nós podemos dizer contra essa leitura? Que ela é equivocada, porque o Reid ele não critica as teorias a teoria das ideias, o princípio ideal, apenas a partir disso, apenas a partir do argumento que ele contraria o senso comum. Isso é apenas porque contrariar o senso comum é apenas um dos sinais da falsidade. Não que seja falso por isso, mas pode ser falso. Um pouco adiante, em uma das nossas exposições na sequência, eu vou falar sistematicamente sobre os usos que o senso comum tem no âmbito da filosofia, segundo Reid. E o terceiro dos usos é justamente esse uso do senso comum como um instrumento de refutação. Em que sentido? Justamente nesse, que uma opinião, um princípio filosófico, uma conclusão filosófica que contraria o senso comum, ela possui uma das marcas da falsidade. Então, isso estimularia o filósofo a investigar aquela opinião, aquele princípio, aquela conclusão, tendo em vista prová-la. Isso vai ficar claro, óbvio, nas próximas exposições. Mas, de fato, existe uma forma de filosofia do senso comum que pode ser chamada extrema, que é essa forma de filosofia onde apela-se ao senso comum unicamente como um instrumento de refutação. O Laurent Jaffrot, um filósofo francês, diz que a forma extrema que uma filosofia do senso comum pode assumir é aquela que rejeita toda e qualquer teoria cujos princípios ou conclusões contradigam o senso comum. Então, basta contrariar o senso comum para você recusar aquele princípio, aquela conclusão, aquela filosofia. A filosofia do Reid é uma filosofia do senso comum nessa forma extrema? Não é. Por quê? Porque o Reid, porque no senso comum tem apenas essa função de apontar um dos sinais da falsidade, mas sem poder, mas o filósofo de modo algum poderia recusar um princípio ou conclusão apenas por isso. O Jaffrot diz: qual é a principal tese de uma filosofia do senso comum? Sob sua forma extrema, ela afirma que uma teoria que mantém princípios ou extrai consequências que são contrárias às crenças ordinárias e comuns deve ser rejeitada como falsa. Uma filosofia do senso comum assim definida é essencialmente reativa, ou seja, ela refuta filosofias mostrando que elas são contrárias ao senso comum. Não, que fique claro que a filosofia do Reid não assume essa forma extrema. O senso comum tem esse uso instrumental, refutativo, de poder indicar aos filósofos princípios e conclusões que possuem
marcas de falsidade, mas de modo algum o filósofo deveria se precipitar e abandonar um princípio ou conclusão filosófica simplesmente por isso, porque a própria história da humanidade mostra que várias descobertas científicas verdadeiras contrariam o senso comum. Então, que fique claro, é uma leitura bastante precipitada e de muito pouca boa vontade com essa leitura que diz que Reid apela ao senso comum, que o Reid recusa a teoria das ideias, que ele questiona a filosofia do Descartes, do Locke, do Berkeley, do Hume, apenas porque essas conclusões contrariam o senso comum. Não, essa é uma leitura equivocada. Aqui eu passo a terceira reflexão, porque a segunda reflexão eu vou me dedicar a ela na próxima exposição, porque é a principal, a mais complexa, a mais extensa, e eu acredito que vale uma aula só para falar sobre a segunda reflexão. Mas então o Reid continua a sua crítica ao princípio ideal, ao princípio de que as ideias são objetos imediatos das operações da mente. Ele não para com esse argumento de que o princípio ideal e as suas conclusões contrariam o senso comum. A terceira reflexão é que não há acordo acerca das ideias, apesar de sua suposta proximidade da mente humana. Então, todos esses autores supõem que existem ideias na mente, que existem essas entidades, nada estaria mais próximo da mente humana do que as ideias. Contudo, não há acordo sobre elas. Uma terceira reflexão que gostaria de apresentar sobre essa matéria é que os filósofos, apesar da unanimidade sobre a existência das ideias, dificilmente concordam em alguma outra coisa sobre elas. Se as ideias não são meras ficções, elas devem ser de todos os objetos do conhecimento humano as coisas que melhor acessamos e com que estamos em contato. Não obstante, não há nada sobre o que os homens diverjam mais. Então, todos concordam. Existem ideias, entidades na mente humana que representam um mundo externo. Contudo, o acordo para aí, e eles discordam em absolutamente tudo o que diz respeito às ideias a partir daí, e o Reid vai apresentar alguns exemplos para a gente. Alguns sustentaram que elas são autoexistentes, ou seja, que as ideias existem por si e não dependeriam da mente. Como se isso seria a posição do Hume na leitura do Reid. Outros que estão na mente divina, que é a posição do Malebranche, por exemplo, que as ideias são percebidas na mente de Deus. Outros em nossas próprias mentes. Outros no cérebro ou no sensório. Então, varia-se onde estão essas ideias. Há opiniões divergentes a esse respeito. Alguns filósofos entenderam nossas ideias, ou parte delas, como inatas, como é o caso do Descartes, por exemplo. Outros, todas como adventícias, que é o caso dos empiristas, Locke. Uns as derivam apenas dos sentidos, outros das sensações e reflexões, que é o caso do Locke e do Berkeley também. Alguns pensam que elas são fabricadas pela própria mente, outros que elas são produzidas por objetos externos, outros ainda que elas são operações imediatas da deidade, de Deus. Outro que as ideias emanam da mente divina, que provém da mente divina. Outros dizem que as impressões são causas das ideias e a causa das impressões é desconhecida. Então vamos recapitular, refazer o fio condutor da argumentação do Reid. Supostamente, o princípio ideal universalmente aceito pelos filósofos na história da filosofia é um princípio verdadeiro. Reid se propõe a mostrar que esse princípio é falso. E para isso ele vai apresentar 5 argumentos. O primeiro deles, as ideias, o princípio ideal contraria o senso comum. E as conclusões deduzidas, inferidas a partir desse princípio, elas também contradizem o senso comum. Isso prova que o princípio ideal é falso? Não, de modo algum. Como eu disse, isso apenas nos estimula, deveria nos estimular a investigar esse princípio mais a fundo e descobrirmos se ele é verdadeiro ou falso. Em segundo lugar, o Reid mostra que
os filósofos estão em completo desacordo em relação às ideias em tudo mais, exceto a sua existência. Todos concordam que existem ideias. Contudo, não há acordo sobre onde estão as ideias, se as ideias existem por si só, se as ideias existem na mente divina, se as ideias existem na nossa própria mente, no cérebro, no nosso sensório. Os filósofos concordam muito menos sobre a origem dessas ideias, se é a própria mente que produz as ideias, se as ideias vêm da mente divina, se elas são causadas pelos objetos externos. Então não existe acordo algum a respeito desse objeto que supostamente estaria mais próximo da mente humana. Mais do que qualquer outra coisa, as ideias é o que estariam ali, disponíveis e facilmente acessíveis à mente humana. Contudo, nenhum acordo sobre isso. Então, o Reid está lançando mais dúvidas ainda sobre a veracidade, sobre a verdade desse princípio filosófico. A quarta reflexão. O princípio ideal não explica o que deveria explicar. Uma quarta objeção é que as ideias não tornam nenhuma das operações da mente mais bem conhecida, embora tenha sido provavelmente com esse propósito que elas foram primeiramente inventadas e mais tarde tão geralmente admitidas. Portanto, os filósofos criaram esse princípio, formularam esse princípio ideal de que existem ideias na mente humana, existem essas entidades, para explicar os fenômenos mentais, o funcionamento da mente. Contudo, esse princípio não torna absolutamente nada mais claro a respeito do funcionamento mental. Ao contrário, esse princípio apenas dificulta a compreensão da mente. Estamos perdidos sobre saber como percebemos os objetos distantes, como nos lembramos das coisas passadas, como imaginamos as coisas que não têm existência. Ideias na mente parecem explicar todas essas operações. Por meio das ideias, tudo é reduzido a uma operação, a um tipo de sentir ou percepção imediata da coisa presente e em contato com o percipiente. O sentir é uma operação tão familiar que não pensamos precisar de explicação, mas pode servir para explicar outras operações. Então, qual é o ponto do Reid? De acordo com todos os autores da teoria das ideias, existiriam ideias na mente e a mente humana perceberia essas ideias que estariam em seu interior, assim produzindo os mais diversos tipos de operações mentais. Ela perceberia e assim seria capaz de perceber os objetos do mundo externo, perceberia essa ideia e essa percepção seria uma lembrança, perceberia essa ideia e isso seria uma consciência, uma operação de estar consciente. Ou seja, não se explica nada. Você diz que existem ideias e que a mente percebe essas ideias, mas isso não torna nenhuma das operações da mente mais clara. Nenhum filósofo foi capaz, segundo Reid, de esclarecer todas as outras operações mentais, todas as nossas operações mentais, a partir da pressuposição de que existem ideias na mente humana. Então, isso é mais um indício da falsidade do princípio. Ele contraria as opiniões comuns, o senso comum, não há acordo absolutamente nenhum sobre essas ideias, sobre onde elas estão e de onde elas se originariam, e também elas não explicam coisa alguma na mente humana. Nenhum filósofo foi capaz de apresentar uma psicologia descritiva, ou seja, uma explicação do funcionamento da mente, uma explicação adequada a partir da pressuposição de que existiriam ideias na mente. Por fim, a quinta e última reflexão: o princípio ideal conduz a consequências paradoxais que chocam o senso comum. Isso que eu já havia falado no primeiro durante a primeira reflexão, que tanto quanto o princípio ideal, as próprias conclusões da filosofia a partir do princípio ideal são chocantes para o senso comum. A última reflexão que faço sobre essa teoria é que suas consequências naturais e necessárias fornecem um justo preconceito contra ela a todos os homens que dão devida atenção ao senso comum da humanidade.
ela teria produzido tanto absurdos, tanto na filosofia antiga quanto na filosofia moderna, e o Reid, durante a sua exposição no capítulo, no capítulo a que eu estou me referindo, ele apresenta as várias conclusões absurdas que segundo ele, seriam capazes de contrariar o senso comum da humanidade. E o Reid continua: esses são os nobres frutos que cresceram a partir da teoria das ideias, desde quando ela foi cultivada por mãos habilidosas, ou seja, pelos filósofos modernos que foram capazes de refletir e raciocinar com muita agudeza, com muita destreza a partir desse princípio. Não é surpreendente que os homens sensatos estejam aborrecidos com a filosofia, quando tais paradoxos selvagens e chocantes passam-se por filosofia. Contudo, como esses paradoxos foram deduzidos com grande agudeza e engenhosidade por um raciocínio justo a partir da teoria das ideias, eles devem finalmente ter essa vantagem, que posições tão chocantes ao senso comum da humanidade e tão contrárias às decisões de todos os nossos poderes intelectuais abrirão os olhos dos homens e quebrarão a força do preconceito que mantiveram enredados com essa teoria. Ou seja, a vantagem da teoria das ideias é que ela conduz a conclusões tão paradoxais, tão chocantes, que ela vai fazer com que todos os seres humanos, os filósofos, passem a refletir sobre ela. Eles vão refletir sobre o princípio e eles vão ser capazes de provar, de descobrir que o princípio é falso, que o princípio de que as ideias são os objetos imediatos das operações da mente é um princípio falso. Porque tudo que a filosofia conquistou a partir desse princípio, segundo Reid, claro, é que nós não podemos saber se há um mundo de objetos externos, eu não sei se o mundo existe, eu não sei se os outros seres humanos existem, isso também não me é possível saber, eu não sei se eu possuo uma mente. Tudo que eu sou capaz de saber a partir dessa teoria é aquilo que diz respeito aos meus estados mentais. Eu sei que as minhas ideias existem, ou no caso do Hume, que é o grande representante da filosofia que traz as piores, mais perniciosas consequências para o âmbito da filosofia da mente. Tudo que nós podemos saber é que existem impressões e ideias, o resto nós não sabemos. Qual a vantagem disso? O que isso pode ser, de que maneira isso pode ser construtivo, essas conclusões paradoxais, paradoxos selvagens e chocantes podem ser úteis do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da moral, do ponto de vista importante para o Reid, da religião, do ponto de vista social. Se tudo que a filosofia tem a nos oferecer é isso, não sei se há um mundo, não sei se existem outros seres humanos, não sei se eu tenho uma mente, eu sei que eu tenho impressões e ideias. Então esse é o ponto do Reid nessa quinta reflexão, que junto com as outras, apenas, a meu ver pelo menos, apenas mostram de que maneira essa filosofia possui o princípio ideal, possui sinais de falsidade ou de dificuldade, que os filósofos não devem aceitá-lo assim tão prontamente, sem uma devida reflexão a seu respeito. E assim eu encerro essa exposição, né, a exposição da primeira parte da crítica do Reid da teoria das ideias, ao princípio ideal. Na próxima exposição, no nosso 13º encontro, eu vou falar justamente sobre a segunda reflexão do Reid, que é, a meu ver, a principal delas, que é a reflexão que diz que nenhum filósofo jamais provou a existência de ideias. Todos eles aceitam que existem ideias na mente humana, eles não concordam em absolutamente nada acerca delas. Esse princípio ideal de existência de ideias contraria o senso comum, e as opiniões filosóficas a que esse princípio conduziu são chocantes e não teriam utilidade nenhuma para o conhecimento humano, para a ciência, para a moral, para a religião, para a vida em sociedade.
E o golpe final, se eu posso me expressar dessa maneira, o argumento decisivo do Reed é falar que todos eles aceitam a existência de ideias, contudo nenhum deles jamais provou isso.